que o presidente Jair Bolsonaro pretende não aceitar os resultados das eleições de 2022. Caso ele venha a perder, qualquer imbecil a essa altura do campeonato já sabe. Mas o Tribunal Superior Eleitoral está batendo de frente com as ameaças golpistas e está armando todo um time para impedir o golpe iminente que Jair Bolsonaro pretende aplicar no Brasil. Eu vou contar o que o tribunal está fazendo, o que o presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, está fazendo, o que o próprio STF tem falado sobre Bolsonaro. Mas antes, só me apresentar, para você que não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Eric Mota, sou fundador aqui do Regra dos Terços. Por aqui, a gente explica a notícia de um jeito que você não vai ver em nenhum outro lugar. Então já sabe, se inscreve no canal, clique em gostei, ativa o sininho e tem uma novidade bem boa para vocês. A gente tem visto cada vez mais disseminação de fake news e tá chegando a época da eleição, isso vai aumentar. Se você quiser ficar muito bem informado, se você quiser não cair em fake news, se você quiser receber notícias que você sabe quem escreveu, por que escreveu e que você sabe que foi checada, rechecada, trichecada, portanto, você precisa se inscrever na nossa lista de transmissão do Regra dos Terços. É esse o número que aparece aqui, ó, 99227 6344. DDD 41. Então, 41 99227 6344 é o WhatsApp do Regra dos Terços. Se inscreve nele, manda um alô aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link direto para você mandar um alô pra gente e aí você já vai passar a receber as notícias que a gente publica no site aí, direto no teu WhatsApp. Vamos voltar pro tema do vídeo. Eu acabei de publicar uma matéria no Regra dos Terços, que tá completa aqui também no link da descrição, que demonstra que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, ele afirmou nesta terça-feira que mais de 100 observadores internacionais participarão das eleições de 2022, observando, obviamente, fiscalizando os trabalhos. Vou deixar bem claro qual é a diferença dos observadores internacionais e do que o presidente Jair Bolsonaro quer que o exército brasileiro venha fazer, as Forças Armadas venham fazer. Existe uma diferença assim, ó, abissal. Eu já vou explicar isso. Guarda esse assunto um pouquinho aí, que eu já volto a ele. Vamos para a fala do Fachin. Fachin disse o seguinte, que mais de 100 observadores internacionais deverão fiscalizar, observar, analisar o processo eleitoral brasileiro. Dentre eles, inclusive, estão entidades da União Europeia. E por que esse último grupo foi destacado aqui na minha fala? Porque você deve lembrar que há pouco tempo atrás, algumas semanas, o TSE também havia enviado um convite para que organizações da União Europeia viessem fazer o papel de observadores das eleições brasileiras. Você deve lembrar dessa notícia. E aí o que aconteceu? O Itamaraty, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores do governo do presidente Jair Bolsonaro, emitiu uma nota demonstrando desagrado com esse convite. Não quer que organizações da União Europeia observem o que vai ser feito durante as eleições de 2022. O governo não quer. O governo não quer, que isso fique claro. Aí você deve se perguntar, mas o presidente não vive falando que vai ter fraude, que vai ter isso, que vão roubar voto? Por que ele não quer que tenha fiscalização? É simples. Porque se tiver fiscalização, essa fiscalização não constatar que houve fraude eleitoral e ele vier aplicar o golpe que ele quer aplicar, o Brasil estará em péssimos lençóis diante do resto do mundo. Mas Bolsonaro é tão limitado intelectualmente que ele imagina que sem os observadores internacionais ele vai conseguir passar uma mensagem de que o que ele está fazendo ao aplicar um golpe no Brasil é tentando garantir a democracia. Só que vai além. Por que o presidente não quer observadores internacionais aqui no Brasil dizendo se as eleições foram ou não fraudadas? Por quê? Para o presidente aplicar um golpe, ele precisa que tenha uma comoção popular. Essa comoção popular, ela tem que ser tão grande ao ponto de subsidiar o golpe, de apoiar o golpe, de ser a camada de amortecimento do golpe. Porque se o resto do mundo olhar para o Brasil e falar, houve golpe, Bolsonaro deseja que tenha ali seus 30%, 40% dos eleitores brasileiros que falam, não é golpe. O presidente não aceitou os resultados das eleições porque ele está garantindo a democracia, porque houve fraude. E aí, tumultuar assim o ideário popular e com isso até o noticiário nacional e internacional, fazendo com que, na cabeça do presidente Bolsonaro, o mundo venha aceitar um pouco melhor ele não aceitar os resultados das eleições, caso ele venha a perder, que é o que
tende a acontecer. Eu não digo que com certeza ele vai perder. Eu digo que nesse momento, nessa altura do campeonato, é provável, mas as coisas podem mudar. É bom os partidos aí se espertarem para isso. Mas voltando. Diante, portanto, dessa tentativa de Bolsonaro de inflamar o povo, ele precisa que as fake news que ele já está espalhando e que ele vai espalhar com cada vez mais frequência sobre o processo eleitoral brasileiro, elas venham a ser factíveis para essas pessoas. E se tiverem organizações internacionais dizendo não são factíveis, não houve fraude, sim, o processo eleitoral brasileiro está intacto, foi perfeito, menos pessoas vão acreditar na ladainha golpista do senhor Jair Messias Bolsonaro. Então é por isso que o Itamaraty publicou um agravo, uma carta, um comunicado demonstrando não estar contente com o convite para que organizações da União Europeia viessem fiscalizar as eleições brasileiras. E na época em que o Itamaraty publicou esse comunicado, ficou insustentável manter o convite para as organizações da União Europeia. Ficou insustentável. Quando a União Europeia é chamada para vir para o Brasil fiscalizar e a entidade governamental brasileira diz não venha, fica uma situação diplomática muito complicada de sustentar. Então, para evitar maior burburinho, o TSE retirou o convite naquela época e, quietinho, de boaça, enviou para outras organizações também da União Europeia por outros meios, para que o governo não possa impedir a vinda desses organismos internacionais. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente do TSE. Luiz Edson Fachin diz o seguinte: acordamos que realizar-se-á, não sei para que falar assim, que irá se realizar, vamos traduzir, uma rede de observações internacionais para garantir a vinda ao Brasil antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse e condições em acompanhar de perto o processo eleitoral de outubro próximo. Em outra fala, em outro evento, Edson Fachin diz o seguinte, abre aspas de novo: o mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro de 2022. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. Fecha aspas. É um recado claro para o presidente Jair Bolsonaro, é um recado claro para as Forças Armadas brasileiras. Mas essa não foi a única resposta do judiciário brasileiro contra as tentativas golpistas do presidente Jair Bolsonaro, não. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou na última segunda que o Brasil precisa manter a independência dos poderes e manter o equilíbrio entre as forças dos poderes. Ele diz o seguinte, abre aspas, nessa tarefa, a transparência é uma aliada, como demonstrou o crescente apoio da sociedade brasileira à defesa da democracia diante das ameaças desses tempos turbulentos, das quais não estão livres nem as democracias mais tradicionais. O que o Supremo está dizendo com tudo isso? Está deixando claro que Bolsonaro, Forças Armadas, estamos percebendo que vocês querem aplicar um golpe no Brasil. E repito, quando digo Forças Armadas, conforme eu disse em outro vídeo esses dias, não me refiro à totalidade dela. Me refiro àquela meia dúzia de corruptos fardados que utilizam dos cargos públicos para ganharem muito acima do teto constitucional e alguns deles roubando o dinheiro da população brasileira ou deixando roubar, como a gente viu no Ministério da Saúde. Então, não estou falando da totalidade, ok? Voltando. O judiciário brasileiro, através de seus ministros, está deixando claro: Bolsonaro, Forças Armadas e quem quer que o valha, preste atenção aqui. Estamos vendo o que está rolando, estamos denunciando o que está rolando, e se vocês tentarem um golpe, não vai ficar barato essa parada, não. E essas respostas são importantíssimas, porque diante do galopar do autoritarismo, que é o que o presidente Bolsonaro e parte das Forças Armadas estão fazendo, é necessário que as instituições democráticas botem um ponto e falem: aqui não, parceiro, aqui não. Os ministros estão fazendo isso pela democracia, mas também pela própria sobrevivência do judiciário. Porque ao contrário do que pensam muitos, em um golpe militar, não sobra um. Não sobra um ministro, não sobra um deputado, não sobra um vereador, não sobra ninguém, nem mesmo os apoiadores. Por fim,
como prometido, eu vou explicar para vocês o que é o organismo internacional e qual a diferença de um organismo internacional investigar, fiscalizar as eleições brasileiras, observar as eleições brasileiras e do que o Bolsonaro quer que as Forças Armadas façam. Primeiro, bora pro que o Bolsonaro quer que as Forças Armadas façam. O presidente Bolsonaro quer que as Forças Armadas façam uma contagem paralela dos votos e digam se valeu ou não valeu. É isso que ele quer. Ele não quer que eles falem, olha, teve esse problema aqui, teve esse problema acolá, não sei bem, veja bem, tá aqui um relatório de que pode ter havido fraude nessa parada. Não. Não é isso que ele quer, não é isso que ele quer. Até porque isso os próprios partidos muitas vezes fazem, né, as suas próprias observações. Vale lembrar que somente em 2014, um partido, foi o PSDB, questionou o resultado das urnas. Aécio Neves resultou em tudo isso que a gente tá vendo hoje, inclusive no bolsonarismo. Valeu, Neves. O que o Bolsonaro quer não é essa observação. Ele quer que as Forças Armadas contem os votos e digam se valeu ou não valeu o resultado das urnas. É isso que ele quer. Segundo o critério das Forças Armadas. Forças Armadas essas, como eu já disse, que parte delas estão sim cooptadas pelo golpismo bolsonarista, corrupto, não a totalidade, deixar isso sempre muito claro. Vamos avançar agora, portanto, para o que de fato é observação de organismos internacionais. Eu vou ler alguns trechos aqui de um web store, uma matéria em formato de store, muito legal mesmo, que você pode acompanhar no Regra dos Terços, link aqui na descrição, para você, é bem visual, você vai entender de vez. Vou trazer só algumas pinceladas, tá? Do que é essa observação dos organismos. Desde 1940, ficou muito comum que os organismos internacionais façam missões de observação eleitoral, ou seja, que eles participem da fiscalização e digam no final, olha, não houve fraude aqui, dá para perceber, por culpa disso, de um relatório, fato, dado. E por que internacional, Eric? Para não ser cooptado pelas forças ou governistas ou oposicionistas. A Organização dos Estados Americanos, OEA, foi a primeira a enviar observadores internacionais, tá? A gente tá falando lá entre 60 e 70, a OEA começou a enviar observadores internacionais para os países latino-americanos. Então, em 40 começou observadores ao redor do mundo e nos anos 60 começou nos países latino-americanos. E aí os Estados Unidos e os países europeus começaram a fiscalizar, portanto, aquelas democracias que não eram tão sólidas quanto as deles. E foi aí que começou-se essa tradição. E é isso que acontece, por exemplo, quando se diz na Venezuela a eleição foi fraudada. Organismo internacional que diz. Isso aí fica até uma resposta para os bolsonaristas que, mas esses organismos comunistas, pera. Então quer dizer, então, que os organismos comunistas, esquerdistas, não querem Nicolás Maduro. Entende o que quer dizer? Os organismos internacionais, quando conseguem acompanhar as eleições na Venezuela, batem nas eleições da Venezuela. Quando conseguem acompanhar Cuba, batem. Então, assim, o argumento que eles vão usar, e eu tô afirmando que eles vão usar, não para em pé. São membros comunistas esquerdistas, não para em pé. Porque não tem uma autocracia de esquerda ou de direita no mundo que esses organismos não batam, não falem, olha ali, não é democracia. Enfim, eu vou deixar o link completo da matéria aqui embaixo para você ler, você entender o que faz o organismo. Também vou deixar o link da matéria sobre o que disse Edson Fachin e você vai poder acompanhar, portanto, o desdobramento de tudo isso através do site Regra dos Terços. E lembrando, gente, você pode receber direto no teu WhatsApp. Ele quer muita notícia, todo dia um turbilhão de notícias, mano, manda um WhatsApp pra gente, velho, que você vai receber as notícias filtradas. A gente só faz aquelas que realmente importam. Esquece cortina de fumaça e esquece jornalista declaratório. A gente publica aquilo que importa de uma maneira que você não vê em nenhum outro lugar, porque aqui a gente explica. A gente explica em uma linguagem ultra acessível. Então você faz o seguinte, pega teu WhatsApp agora, manda 419 9227 6344. Vou repetir, 419 9227 6344, link aqui na descrição também. Clica, vai pro WhatsApp e você recebe as notícias no conforto do teu lar. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Me diz o que você achou. Você acha que as respostas do TSE estão sendo suficientes ou teria que dar uma resposta a mais? Conta aqui para mim, se inscreve, não esquece de ativar o sininho, é muito importante. Deixar o seu gostei e a gente se vê. Valeu, beijo!